Então vamos lá. Então eu estava dizendo para vocês, o pai é uma figura que interdita, né? O pai é uma figura que atrapalha. E aí começam as angústias do Hans. O Hans começa a sonhar com o cavalo, o Hans começa a ficar com medo do cavalo, o Hans começa a acordar às noites, né, com medo do cavalo. Então eu vou falar para vocês que a fobia, ela vai ter um significado específico, né? Por quê? Porque vai entrar, né, em questão uma grande ambivalência mesmo. Por quê? Porque o pai do Hans é um pai da hora, é um pai legal mesmo, né? Dá pra gente perceber todo o cuidado que o pai dele vai estar tendo em relação a estar buscando o Freud, a estar conversando, a estar meio que atendendo, né, o filho dele. Seria uma coisa muito antiética hoje, mas estou dizendo assim para vocês. Muito mais por uma questão de um cuidado mesmo. O pai brinca bastante com o Hans, né? O pai tem um PlayStation, tô brincando, né? Mas o pai gosta muito, né, segundo os relatos, de jogar com o Hans. Então ele joga, ele brinca. O pai é aquele pai legal, é um pai que protege, é um pai que, né? É um pai que o Hans, né, admira muito, né? Mas assim, ao mesmo tempo, o Hans, ele vê o pai como uma figura de hostilidade. O pai que tem um faz pipi maior que o dele. O pai que castra, né? O pai que tira. Né? Então, olha só. Então, tem muito desses elementos aí. Eu quero dizer assim para vocês que acaba acontecendo, né, uma espécie de uma proteção psíquica mesmo, né, em relação à figura, né, em torno do pai. Por que estou dizendo isso para vocês? Porque é muito difícil para o Hans admitir que para o Hans, né, para o Herbert Kraft, né, admitir que ele tem medo dessa figura, ou de que ele tem uma hostilidade em relação a essa figura que o protege, que o ampara, que brinca com ele, uma figura que ele admira, né? Então é como se ele, olha essa coisa interessante. Então ele vai dirigir a hostilidade, né, não ao pai, né, mas ele vai dirigir essa hostilidade ao uma coisa que é próxima do pai, né, é uma coisa que é muito próxima do pai, tá? E que coisa que vai ser essa, né? A coisa vai ser isso aqui, esse cavalo que vai ter algo como se fosse um bigode mesmo, tá? Tal como o pai tem. Isso é uma coisa bem interessante. E aí o Freud vai estar, né, realizando tudo isso, e o Hans vai começando a demonstrar alguns outros tipos de medo, tá? Mas não vou estar falando sobre isso, né? Uma grande questão aqui não é se aprofundar no caso. Mas ele vai ter medo de uma carruagem que se acopla, né, ao cavalo. Uma coisa que é muito interessante. Porque ele vai ter medo que a carruagem vire e mate, né? Desculpa, eu misturei com o caso do Nome dos Santos. Ele tem medo que a carruagem vire, né, que a carroça se vire, né? Então ele vai estar trazendo várias e várias coisas, mas assim, essa questão de variar um pouco a questão da fobia, que vai ser o medo do cavalo, depois o medo da carroça do cavalo, também vai ter uma coisa muito sexual nisso tudo assim também, né? Mas assim, essa mudança, né, simbólica, ela vai ser muito importante também, né? Porque se demonstra um tratamento que está em andamento assim mesmo, né? E assim, e aí quero falar assim para vocês que quando a gente consegue variar um pouquinho dessas questões da fobia, é sinal que a gente está mexendo de uma maneira correta assim com ele, tá bom? Então, o que tem por trás, né, das questões dessa neurose fóbica mesmo, né? Vai ter um sentimento de hostilidade que ele não pode demonstrar, né, para com o pai. Esse sentimento de rivalidade que ele vai ter com o pai. E o pai é uma figura que ele não pode sentir isso. É uma figura que ele tem que amar, né, uma figura que ele tem que admirar. Então ele vai direcionar, né, isso para um objeto externo, que vai ser justamente o quê, né? Que vai ser justamente o cavalo. Tudo bem? Então vamos pensar de novo, né, naquele esqueminha aqui. Deixa eu pegar aí. Deixa eu apagar uma parte aqui do quadro só. Então, olha só, né? Se a gente for pensar, o que será que está acontecendo, né, com o Hans? O Freud,
ele, por um bom tempo, né, o Freud vai estar chamando essa fobia, tá? De uma histeria de angústia. Por que será que eu estou falando isso para vocês? Né? Eu não estou chamando somente de fobia. Eu acho que vai dar para a gente entender um pouco melhor. Né? Por quê? A fobia, assim como toda neurose, isso é uma coisa que vocês já sabem, já estão cansados de saber, até acho, né? Então vai se dar a partir de um conflito, né, existente entre o eu e o isso. Frente a tanta pressão do isso, o eu vai se dar uma crise de defesa, que vai ser o recalque, certo até aqui, né? E esse recalque frouxo, né, vai produzir os sintomas. Tá. Freud vai dizer o seguinte, né? Ele vai falar que a libido liberada do material patogênico através do recalque não é convertida do psíquico para uma inervação somática, mas sim liberada como angústia. Né? E daí, né? Eu vou falar isso para vocês. Vou dizer, né, que a partir do recalque, na histeria, tá? O sintoma não vai se dar, né, a nível de uma conversão somática, né? A nível corporal. Então, já que ele não é a nível corporal, ele vai se manifestar a partir da angústia. E essa angústia vai buscar um objeto fóbico. Então, frente a alguma angústia, assim, né, que a gente vai estar sentindo, essa angústia precisa se ligar a alguma coisa. E ele vai se ligar a alguma coisa próxima, né? E vai ser objeto, que vai ser o cavalo, no caso. A angústia vai se ligar, né, a um objeto. Deu para vocês entenderem? Então, olha só. Enquanto que na histeria a gente vê a coisa se ligando ao corpo, a gente vai ver o quê? Em uma neurose obsessiva compulsiva se ligando ao pensamento em ato. E na fobia a gente vai ver se ligando a uma questão de algum objeto fóbico. E olha só, vou até colocar em uma outra cor aqui para vocês, né, darem uma boa olhadinha nisso aqui. Pessoal, olhem isso aqui, ó. Por que será que num cavalo? O cavalo era o objeto de amor do Hans e virou objeto de fobia. O cavalo era objeto de amor, né? O cavalo era esse objeto tal como o pai, né? Só que daí ele não pode ter medo desse pai, porque esse é um pai legal. E aí vai para onde tudo isso? Né? Vai num objeto, um objeto que ele também ama, que vai ser o cavalo. Tudo bem? Só para encerrar aqui a aula, né, eu queria falar isso para vocês. Né? O Hans, então, ele procura o Freud com 19 anos de idade, né, no seu consultório, né, na Rua Bergasse, número 19, lá. E o Hans, o Herbert Kraft, desculpa, né, ele dá uma entrevista, né, e ele fala, né, de que ele não se lembrava muito, mas né, de como que havia acontecido com ele com 5 anos de idade, mas ele pegou e viu o escrito dele, começou a se lembrar de algumas coisinhas, e ele ficou até um pouco assustado, assim, quando ele viu um pouco sobre Gmunden, né, a cidade que acabou sendo gênese, né, da fobia dele. E assim, né, ele fez o doutorado, né, na Universidade de Viena, e fez sobre o Richard Wagner, tá bom? E ele foi muito ligado às questões do teatro, foi muito importante, sobretudo nos Estados Unidos, né? Procure um pouquinho sobre a vida desse Herbert Kraft. Ele foi um grande cantor de ópera também, ele cantava o clássico Fígaro, 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 né? Também, é só Fígaro, mas é só que eu falei para vocês 3 vezes, porque eu acho que a gente associa. Tudo bem? Então deu tudo certo, né, com Hans. À medida que o Freud foi desvelando, né, assim, essa questão desse objeto fóbico do Hans, o Hans foi perdendo medo e voltou a sair nas suas, né, as suas. Tudo bem? Eu acho que é isso. Um grande abraço para vocês.